Então, vamos lá. Hoje é um bate-papo aqui, né, entre nós médicos, falando um pouquinho da carreira, né, da carreira médica hoje em dia, que é aí uma das grandes questões, na minha opinião, de, de como lidar hoje com as mudanças da medicina, né? Exato. Então, todos os sistemas funcionando, sejam muito bem-vindos. Esse tema, né, que a Tatiana estava falando, que a gente está nos preparativos aí da nossa semana de dominador ósseo-muscular. E hoje a live para vocês assumam o controle da sua carreira. E se você tem interesse em ter bons resultados, que eu acho que esse é o ponto principal da nossa live de hoje e dos temas que a gente traz, né, do nosso ensino, é ter bons resultados. Então, se o seu interesse é ter bons resultados com os pacientes, essa live e o nosso conteúdo é para você. Exato, né? Hoje a gente não vai falar muito de uma patologia específica, né? A gente vai falar sobre carreira, né? Sobre principalmente aí em relação a como a nossa carreira, né, vem sendo, né, desde que a gente se formou e como é que nós chegamos até aqui, né? Então vamos lá. Na verdade, a gente veio aqui fazer uma análise, né, da carreira dos muitos médicos de hoje, né? A gente vê uma agenda lotada de convênio e a sensação de que a gente não consegue tanto dar a atenção que o paciente merece, de ter tempo livre para a gente. No final do mês, o faturamento que a gente tem não reflete tanto quanto a gente trabalha, né? Não sei se vocês se identificam com essa realidade de hoje em dia, né? É o que a gente chama ali de uma roda de hamster, né? Que você fica correndo ali atrás, você precisa de mais volume, aumentar nosso faturamento. Só que isso diminui qualidade de vida, aumenta cansaço. Você estudou 6 anos, fez residência e está nesse ciclo aí, dependendo de um sistema que hoje em dia, cada vez mais, nós médicos sabemos, não valoriza a gente. Então, e essa falta de autonomia, né, eu acho que é a principal doença que eu vejo aqui nos colegas, né? Mas a gente tem alguma coisa aí para fazer. Eu acho que todo médico tem essa possibilidade, né, de um tratamento aí eficaz para isso, né? E não depende mais de um curso, mais um plantão. Na verdade, você tem que escolher um tratamento, conhecimento específico, né? Sim. E desse conhecimento específico que você vai gerar alto valor para o paciente perceber aquilo que você especialista, né? Que você tem conhecimento, que você consegue resolver o problema que ele tem e ele está procurando, certo? Exatamente. E qual que é o grande segredo, né? É até interessante que não tem um grande segredo, porque o grande segredo é algo que sempre existiu na medicina, que Né, é que hoje em dia você... high ticket, Google, né? As pessoas parecem que você vai conseguir fazer, nossa, você vai bombar só fazendo um bom Google na tua vida, né? E não é bem assim, né, que funciona, Exatamente, né? exatamente. E é o que a gente viu até no meu padrasto, como ele criou a clínica dele, né? E teve sucesso na clínica dele, que é você adicionar qualidade, a percepção de qualidade no seu atendimento. Né? Isso não se fala muito na internet, então vejo muitos colegas gastando dinheiro em marketing, Google e não sei o quê, né? Só que não adiciona qualidade no seu atendimento, no seu resultado de paciente. E quando você tem essa qualidade em você, ou seja, a sua empresa, você como médico tem um resultado melhor, esse resultado é perceptível, né? E a nossa chave mestra para isso é o que a gente chama de dominar a dor osteomuscular. Então, nesse foco, né, nesse tema, qual que é a queixa número 1 em pronto-socorros, consultórios? É dor. Principalmente dor em coluna, ombro, joelho, as dores osteomusculares, a principal queixa no planeta. E hoje em dia só tem aumentado, né? Antigamente a gente até pensava, ai, dor é do vozinho, dor é da pessoa mais velha, mas hoje a gente tem dor em pacientes jovens, adolescentes, né? E esse mundo da dor ele tem crescido muito, né? Porque as pessoas elas não querem, não é uma aceitação. Acho que antigamente a gente tinha uma aceitação, né? Tá ficando velho, vai ficar com dor, né?
E hoje em dia a gente pensa, não, a gente não precisa viver com dor independente da nossa idade. Então, você tem aí um pool de pacientes, né, de possibilidades de pacientes que é muito grande, né? Então, eu acho isso que é muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho de 3 pilares aí para você fazer o conhecimento da sua rota aí para a sua liberdade no seu trabalho médico, certo? Beleza. Então, assim, o primeiro pilar é o que a gente estava falando, que são os resultados, né? Você vai virar ali um imã de paciente. Você vai ter pacientes, você resolve os casos, você principalmente quando você pega aquele caso de dor que não melhorou, que já passou por outros colegas e não teve uma solução, você traz uma solução para esse paciente, é o que eu sempre falo aqui em outras lives, quem acompanha, o ganha-ganha para todo mundo. O paciente, principalmente, que é o nosso foco como médico, ganha, ele vai ter uma solução com o caso dele, uma qualidade de vida, enfim, um bom resultado para ele no tratamento instituído. Você ganha, porque todo médico aqui quer ter um bom resultado, né? A gente se formou, a gente ama também quando o nosso paciente fica bom. E aí esses resultados geram uma bola de neve de mais indicações, de referência, de ser uma referência, de repente, na sua cidade, aonde você atende, enfim, né? Não só nos grandes centros, mas até em grandes cidades você vai começando a ser referência e vai tendo cada vez mais, assim, construindo o seu consultório. Exato, e aí as indicações vão aumentando, né? A gente tem famílias no consultório, né? Vem aí, são indicações mãe, filho, avó, e todo mundo tá ali com você. Na verdade, a medicina, ela não adianta nada você fazer um marketing lindo, mas se você não gerar resultado na sua clínica, você vai estar sempre correndo atrás do teu rabo, né? Então, você precisa conhecer, você precisa saber tratar, você precisa ter um conhecimento, né? Para isso. O segundo pilar aí é a migração para atendimento particular, é o que todo mundo quer, né? O ponto crucial aí, né? É um paciente, se ele vê valor, né, que você vai resolver o problema da dor dele, a dor crônica, né? Ele não dorme, não trabalha, não vive, você é a solução, ele vai pagar. Ele vai pagar, ele vai ver valor no que você vai entregar, porque ele já ficou sabendo de alguém, ele já viu que você consegue dar resultado. Então, esse é um valor percebido de uma consulta que resolve uma dor incapacitante, né? Que é muito, assim, mais maior do que uma consulta de rotina, né? Então, o paciente ele tá ali com um problema que gera problema para a vida dele, e você vai ser a solução para o problema dele, né? Exatamente, você vai ter uma qualidade, né? E aí tem um leque de atuação, né? E faturamento que é dominador, não é só prescrever um anti-inflamatório, uma medicação analgésico, tem todo E ver depois de um mês, né? Exato, tem todo um espectro de atuação que você pode ter. E como eu disse na outra live, tanto na parte de atuação direta, de você ir lá fazer um procedimento, fazer alguma coisa, quanto você coordenar isso. Ter alguém que faça, mas você acompanha, você orienta, você dá a sua opinião sobre o que você acha daquele procedimento indicado por outro colega que faz. E, enfim, você pode estar nessa gestão. Então vamos lá. Quais são os campos de atuação que você pode ter nesse meio, né, em que a gente trabalha hoje em dia, né? O primeiro é o clínico resolutivo. Eu acho que é aqui que a gente começa, né? Então, se você não é cirurgião ou você não tem uma especialidade que pega todas as articulações, você vai ser o cara que vai resolver no teu consultório. Você vai aprender a fazer o diagnóstico correto, diagnósticos diferenciais de uma lombalgia, de uma dor no ombro, de uma cervicalgia, né? Para saber exatamente o que você está lidando. Então, você tem que aprender esse diagnóstico, certo? E você vai começar a resolver aí a maioria dos pacientes que você, na verdade, encaminhava, né? Então, você vai começar a ter aí essa resolução e os pacientes já vão começar a te ver com outros olhos, né? E vai ganhando confiança ali, você como seu médico, o médico do paciente, tá? Exatamente. E aí você vai progredir. Então, a gente vai dividir em 3 níveis, né? O primeiro nível como clínico resolutivo, e aí começam as intervenções. Lógico,
não dá para você já sair fazendo intervenção se você começou a atuar nessa área, não é isso. Tem todo um treinamento necessário para isso. Só que assim, não precisa ser um especialista, como vocês podem ver no nosso feed, vários vídeos que a gente já gravou, existem procedimentos mais simples, existem procedimentos iniciais, aonde o treinamento para se fazer são treinamentos menores. E aí você vai crescendo, é como qualquer prestação de serviço, né? Você vai adquirindo conhecimento, vai trazendo qualidade e você vai conseguindo evoluir dentro desses níveis. Então, nível 2 seria o intervencionista de consultório. Você aprende a fazer alguns procedimentos de baixo custo, mas que já tem uma alta eficácia. Uma infiltração de ponto gatilho, que eu chamo de agulhamento de Fischer, alguns bloqueios pontuais que são seguros, que não precisa de grande Anvisa, que aí são detalhes que a gente vai passando, mas coisas que você pode fazer na sua própria sala, que são rápidos, você já consegue ali ir tendo um melhor resultado com os pacientes, tendo algum faturamento melhor nas suas consultas e resolvendo mais casos desses pacientes, né? E muita gente fala, mas eu não sou cirurgião, eu não sou essa parte, eu também não sou. Então, eu comecei nesse nível 1, né? Eu comecei como a médica do consultório, a médica clínica, então eu fui aprendendo, né? E na verdade a minha trajetória é um pouquinho. Eu comecei, depois da reumato, a fazer ultrassom, né? Porque eu comecei a gostar dessa parte. Então, eu fiz um pouquinho essa parte de ultrassom. Aí eu comecei a ver que isso me ajudava, e daí eu fui fazendo mais dor osteomuscular, que aparentemente vocês, a maioria dos médicos reumatologistas não tem tanta atuação na dor osteomuscular também, né? A gente foca muito, às vezes, na doença autoimune, em alguma coisa assim, e acaba não focando tanto nessa parte osteomuscular, então eu fui atrás disso. O padrasto do Jamil é um cara extremamente interessado nisso a vida toda, foi um cara que estudou muito, né, nesses, sei lá, mais de 50 anos de atuação e nessa área como reumatologista, e ele realmente foi aí, também foi uma chave mestra aí, né, do meu aprendizado como clínica de dor osteomuscular, tá? E depois eu fui para intervenção no consultório. Obviamente, o reumatologista ele tem uma aprendizagem aí em termos de infiltração, essas coisas, mas se você não faz, você não pega a prática, né? Então eu continuei fazendo no consultório e depois acabei passando para o nível 3, né? Que são os procedimentos mais invasivos, né? Fui fazer pós-graduação em intervenção, fui aprender aí a fazer bloqueio de nervo, coisas mais específicas, né? Como um especialista mais avançado, né? E é um campo vasto aí que te posiciona como uma verdadeira autoridade na sua cidade, na sua região aí, né? Exatamente. Então, como vocês podem ver, tem uma escada, né, do que a gente caminha, e é legal a gente trazer isso, porque nós vamos mostrar para vocês a rota, o mapa, e muitas vezes os colegas médicos, eles pensam só no nível 3, né? Ou já quer fazer direto, ou acha que assim, só vale a pena o tratador se eu for um especialista avançado, que faço procedimentos hospitalares, esse tipo de coisa. Então, a gente mostra que não, você tem que ter um caminho, como a Tatiana, o exemplo dela é clássico e típico. Começa lá como clínico resolutivo, vai evoluindo para intervencionista de consultório, até evoluir para um especialista avançado. Se você não for um bom clínico resolutivo, não adianta você ser um especialista avançado, a não ser que você tenha no seu consultório, como eu tenho, um clínico resolutivo. Mas se você quer ir direto para ser um especialista avançado, você precisa ser ou ter um clínico resolutivo, porque senão os resultados não serão tão eficazes. E toda jornada começa com o primeiro passo. E nós queremos dar esse primeiro passo com vocês. Então, a gente condensou o essencial para iniciar essa jornada em um evento online e 100% gratuito. É a semana do mini dor osteomuscular, do diagnóstico ao tratamento. Explica para eles aí. Então, a gente vai dar um treinamento aí, né? Junto com a nossa experiência. Então, a gente vai ter um pouco um mix, né? Que a gente está querendo oferecer aí, de como a gente construiu o consultório, né? Para dar ideia para você também. Estou perdido, mas tudo bem, acabei de fazer isso, faz como?
tá? Vou fazer um curso, vou aprender a diagnosticar, mas como é que eu vou caminhar nessa carreira, né? Então, a gente vai aprofundar isso um pouquinho com vocês, junto com todos os pilares que o mundo da dor pode te dar. Então, casos clínicos, né, que a gente vai apurar aí, algumas ideias de como de tratamento, essas coisas, a gente como avaliar a dor, né? Então vai ser uma semana aí bem rica em conteúdo para vocês já começarem a ter tanta ideia de como começar nessa carreira, quanto para vocês aprenderem um pouco também de quais são os pilares para como a gente começa tratando dor, né? Exatamente. Então, para participar, como eu falei, é gratuito. Basta clicar no link que vai ser colocado na nossa bio, no Instagram, tá? Quem segue o nosso canal no YouTube também, só acompanhar o nosso canal do YouTube. Quem está vendo aqui no YouTube, a gente está com 2 câmeras. É por isso que a gente olha para cá, olha para cá, para cá. Então, é só clicar, se inscrever ali no nosso link da bio, e é por lá que a gente vai mandar os links, os materiais, tudo, e orientando vocês.